Olá, meus irmãos, graça e paz seja convosco. Rapaz, que situação, hein? Eu fiz o vídeo da lição na semana passada e depois não dei continuidade. Irmãos, eu cheguei a ficar doente. Eu estive em Fortaleza e tive um problema, acredito que alguma infecção intestinal, eu comi alguma coisa que não fez bem e eu fiquei muito mal. E aí, infelizmente, me recuperei. Diante dessa recuperação, eu acabei não conseguindo fazer o estudo da lição. Mas, graças a Deus, estamos aqui e queremos continuar com grande alegria, com grande satisfação, com o tema da lição, o que mais eu poderia ter feito? Sabe, irmãos, esse título em tom de pergunta nos deixa consciente que Deus fez tudo para nos salvar. Não existe nada que Ele poderia ter feito. E esse título tem a ver com a ilustração da lição. Olha só, aqui você está vendo uma casa pegando fogo. Eu até coloquei aqui uma frase, o amor de Deus. Ou seja, Deus tirou a pessoa de uma casa pegando fogo e a pessoa, aparentemente, está triste. Mas por que ela está triste em vez de ficar alegre? É claro, irmãos, que no conflito cósmico a gente não consegue entender muitas atividades que Deus executa. E aqui conta-se uma história que um jovem, a revista Guide, só para que nível de esclarecimento, mas a revista Guide era uma revista adventista, era um periódico semanal. Todas as semanas tinha essa revista. Essa revista, ela falava não só de histórias verdadeiras, mas ela usava ilustrações bíblicas com história verdadeira para tentar fazer uma conciliação. E nessa história, conta-se, dentro dessas histórias, conta-se uma de um garoto chamado Danny. Danny, que provavelmente dentro da história viveu no período da Idade Média. Quando a gente fala assim Idade Média, irmão, a gente fala da idade que envolve o 5º século até o 15º século. Ou seja, do ano 5 até 1499. Até esse período, tudo isso é Idade Média. E nesse período aconteceu uma praga intensa chamada Peste Negra. E só também para esclarecer o que era a peste negra. A peste negra, irmãos, foi uma pandemia que aconteceu nesse período. Eu até coloquei aqui a data, entre 1346 a 1346 a 1353. Então, esse período que está dentro da Idade Média foi a peste negra. E por que esse nome negra? Negra porque as pessoas, quando eram infeccionadas por ela, acredita-se que era por conta do rato ou ausência de higienização. Provavelmente isso tenha vindo lá do Ocidente. Alguns acreditam que tenha vindo da China esse vírus e causou um dano terrível nas pessoas. Negra pelo fato de ela chamar-se umas manchas negras, também chamada de peste bubônica. Uns bulbos que surgiam, uns caroços no tamanho de uma maçã. Acontecia-se geralmente nas virilhas, embaixo das axilas e também no pescoço. E quando ela crescia, irmãos, já era certo a sua morte. Acredita-se que nesse tempo, irmãos, tantas pessoas morreram, que era mais gente que morria do que pessoas que tivessem vivas para poder enterrá-las. Imagine só a quantidade de gente que morreu nessa época. Foi de fato um morticínio muito grande. E nesse período, de acordo com a história aqui que é contada, Denis se sentiu chateado porque o rei daquela época separou, tirou ele dos seus pais. Os seus pais estavam infectados e ele tirou ele dos seus pais. Ele não sabia daquilo. Lembrando da história da casa pegando fogo e da pessoa assim, entristecida, sendo tirada de lá. Lembrando que o que tirou ela de lá foi o amor de Deus. E o que aconteceu com aquele jovenzinho foi que o amor do rei para com ele separou ele dos seus pais. Os seus pais vieram a falecer, mas ele foi de fato poupado com vida. E aqui diz assim, depois Denis descobriu que o rei os havia separado para salvá-los de todos os horrores da peste negra. A verdade sobre o rei libertou Denis do ódio que ele havia alimentado durante quase toda a sua vida. Aquele rei sempre agiu por amor ao seu povo. E a gente vê, ele não entendeu, só veio entender depois. Não seria assim conosco também? Deus nos tirou de um mundo em chamas, de um mundo perdido, de um pecado que não tinha cura. Mas Cristo veio a este mundo, como diz o hino, nos buscou com ternura, Jesus o bom pastor, nos salvou da miséria da perdição e nos salvou com amor. Isso que Jesus fez é uma evidência clara de que foi o amor que nos trouxe de volta. Agora a gente entende o que mais ele poderia ter feito. Jesus chegou ao limite ao entregar a sua vida,
Ao dar a sua vida, Ele nos deu condição de ter a vida que Ele pertencia antes de vir aqui. E hoje, por sua graça e misericórdia, temos a bênção da vida eterna. Ó irmãos, como devemos louvar a Deus por isso. Esse mundo estava vendido ao pecado, perdido pelo diabo tinha feito aqui. Mas Cristo, em sua misericórdia, nos resgatou mais uma vez. Então, essa semana nós vamos estudar com bastante propriedade esses assuntos que envolvem o amor de Deus para com o seu povo. O que Ele mais poderia ter feito? A gente vai entender sobre Cristo como vencedor. Vamos entender o justificador, foi o que Ele fez. O cântico do meu amado. A parábola do dono da vinha e a vindicação do nome de Deus. Esses serão os assuntos que iremos abordar nessa semana. Que eu e você possamos estar preparados, alicerçados. Deus nos tirou, irmãos, de um mundo em chamas, prestes a sucumbir, para nos dar a eterna redenção. Que eu e você sejamos gratos por esta bênção, por esta dádiva, e assim vivamos, para honrar o seu nome, por onde quer que estejamos. Vamos orar? Querido Pai Celestial, obrigado, Senhor, pela tua palavra, pela lição de escola sabatina de hoje. Nos ajuda, ó Deus, a entendermos o teu grande amor para conosco. O Senhor é amor, o Senhor é justiça, o Senhor é misericordioso, o Senhor tem todos os seus atributos entrelaçados, onde eles não duelam entre si, mas eles fazem parte de um Deus de amor. Obrigado, ó Deus, por esta bênção. Ajuda-nos a viver de acordo com o teu querer, e quando as coisas acontecerem conosco e nós não consigamos compreender, nos ajuda a aceitarmos pela fé e nunca termos dúvida do amor do Senhor. Dá-nos a tua bênção, perdoa nossos pecados e permanece conosco, ó Pai, te pedimos em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe fortemente e até o próximo estudo. Até amanhã, se Deus quiser. Até logo.